amigo, olha a poeira, olha a estrada, olha os garranchos que arranham pensamentos. Entre o cascalho vá separando os espinhos. Não esqueça que os caminhos são difíceis pra danar. Nem todo atalho diminui uma distância, nem toda ânsia no final. Coração de poeta é tão sensível de um jeito imensurável, que consegue sentir o inaudível e beijar com leveza o intocável. Ver um Deus em cada miserável e chorar pela dor do oprimido, mesmo vendo seu dono por vencido, ele aposta na ânsia de vencer. Eterniza a lição do aprender e garante que nada está perdido. Nem tudo é certo como 4 é 2 e 2, nem todo amor merece todo o coração. Se a poesia ainda não lhe trouxe o fermento e o sofrimento entre o amor ganhou a vez, nem tudo é eterno quando a gente ama. Por isso, amigo, não se entregue agora. Talvez um dia o mundo lhe peça perdão. Por isso não se perca, não. Os amores vão e a gente fica. Por isso não se perca, não. Os amores. Meu nome é Gaudêncio Neto, sou poeta sertaniense e estou defendendo um projeto da Lei Paulo Gustavo, e o tema que eu escolhi foi Valmar Bellarmino, né? O projeto eu intitulei de A Poeira e a Estrada, né? Contando um pouco do que Valmar encontrou na vida e um pouco da história de Valmar. A Poeira e a Estrada é um título de uma música que Maciel Melo fez para Valmar. Valmar nasceu em Betânia, né, mas chegou em Sertânia aos 12 anos de idade. E aqui em Sertânia foi onde Valmar se descobriu poeta, se descobriu artista, né? Valmar, ao chegar, ele morou com o Padre Cristiano. O Padre Cristiano deu a mão a Valmar. Ele tinha uma garagem onde eles estudavam para prestar vestibular em Recife. Desde aquela época já tinha essa coisa de Sertânia ter essa cultura de estudo para que a gente cresça e nossos filhos também, né? Foi assim comigo, está sendo assim com meus filhos, assim vai ser com meus netos, porque isso é uma questão de cultura. E morava com sua mãe, Dona Dermina, né? Depois eu vou mostrar onde era a casa que Valmar morava, que hoje quem reside lá é uma prima, irmã de Valmar, chamada Neném, que tem histórias maravilhosas que vivenciou com ele. Valmar é uma pessoa muito humilde, né? Uma pessoa de uma conduta muito boa, conhecida. E eu tive o prazer de conhecer Valmar nessas andanças, né? Ele, à época, era namorado, o marido da irmã do amigo, cantor, compositor, artista Carlos Vital, Toco. E eu sempre, quando mais jovem, eu sempre viajava para Recife e ficava na casa de Toco. E tive o privilégio de, algumas manhãs, ser acordado por Valmar, né? E a gente sair para conversar, contar história, escutar a poesia de Valmar, escutar a música de Valmar. Talvez daí eu tenha desenvolvido esse gosto pela poesia. É uma época muito boa, muito leve. A gente aprendeu muito. E esse foi meu direcionamento maior, escrever como ele, é o poeta que eu mais me identifico. Sertânia é um berço muito forte, um berço muito grande de cultura, de poesia. Tem todo tipo de poeta que você imaginar aqui, Sertânia tem. Sertânia é muito forte para isso. E eu me identifiquei com o Valmar, talvez assim por conta também da amizade, aprendi a gostar mais das coisas dele, assim como a de Carlos Vital, e passei a ser, além de amigo, fã, né? E hoje o que eu faço, o pouco que eu faço, eu tento fazer nessa linhagem. Eu participei de um projeto, o projeto tem aproximadamente 10 anos, eu acho, 10, 12 anos. Era um projeto de nome Coração do Poeta. Coração do Poeta é o nome de uma poesia de Valmar, das bem conhecidas. E tudo isso foi uma forma de homenagear Valmar. O Valmar é um dos poetas, ao lado de Valdemar Cordeiro aqui em Sertânia, um dos poetas mais homenageados, né?
Ele tem vários projetos e a ideia é exatamente essa, fazer com que o nome de Valmar não caia no esquecimento. A gente está encaminhando esse projeto para que mais tarde meus filhos, meus netos, meus bisnetos venham conhecer a história de Valmar Bellarmino e dar continuidade. A cultura não pode morrer, a gente não vai deixar que isso aconteça e projetos como esse é muito importante. Por isso que a gente faz com tanta dedicação, com tanto amor e com tanto carinho. Os livros que Valmar lançou foi... Esse aqui é uma relíquia, esse aqui acho que poucos exemplares existem. O pessoal da ESA, certa vez aqui, vieram, me procuraram, porque estavam fazendo TCC, defendendo a história de Valmar, e vieram me pedir esse livro. Porque já tinha procurado em todo canto e não tinha encontrado. E eu tenho uma das poucas peças que existe. Gonzaga, Fole, Baião, Pinto, Viola e Canção, né? Foi o primeiro de Valmar, e eu tenho uma poesia dele aqui, desse livro. Todas são maravilhosas, mas tem uma que eu gosto muito, e sempre que a gente estava no grupo Coração Poeta, ela era uma das poesias mais declamadas. Essa poesia ele fez a Pinto do Monteiro. E ela diz o seguinte: com a força que trago no meu verso e o veneno que tem meu improviso, eu transformo em perfeito e impreciso, faço amor transbordar pelo universo. Para cantar sou veloz e não tropeço, minha estrela é reflexo transcendente. O meu signo é pacífico e coerente. Sei de qual a receita que consola, eu nasci agarrado com a viola e meu beijo foi feito de repente. Canto o amor, canto a vida e canto a morte, canto o choro e a tristeza desse mundo. Liberdade é meu escudo profundo, meu azar foi vencido pela sorte. Meu martelo é certeiro, firme e forte, sou capaz de castrar uma serpente. Pendurá-la no céu uma corrente, transformar um quadrado numa bola, pois nasci agarrado com a viola e o meu beijo foi feito de repente. Essa poesia eu acho ela de uma grandeza imensurável, né? Ela... como dizia Pinto do Monteiro, ela tira de onde não tem e bota onde não cabe. Então, esse é um dos motivos de eu gostar tanto da obra de Valmar e tentar muito seguir essa linha e tentar propagar a poesia dele através dos versos que eu faço. Sei que não tem como comparar uma coisa com a outra, porque Valmar era surreal, é diferente. E a gente está só começando e a ideia é só dar seguimento mesmo, não deixar a cultura morrer. Nesse outro livro de Valmar tem uma poesia que eu acho que é uma das mais conhecidas, né, de Valmar, e a que intitulou o projeto do grupo Lítero Musical, ao qual eu fazia parte, que é Coração do Poeta. E ela diz o seguinte, né? Coração de poeta é tão sensível de um jeito imensurável, que consegue sentir o inaudível e beijar com leveza o intocável. Ver um Deus em cada miserável e chorar pela dor do oprimido. Mesmo vendo o seu dono por vencido, ele aposta na ânsia de vencer. Eterniza a lição do aprender e garante que nada está perdido. Convido a vocês e vamos sair agora, vamos pegar a estrada e vamos conhecer de dentro e de pertinho a história do Valmar Bellarmino. Aí a gente veio para o Afonso, a gente veio para aqui. Quando a gente chegou aqui, ele morando com o padre Cristiano. Aí a gente morou na Rua das Tabocas, numa casinha alugada. Mas lá na Rua das Tabocas era onde Zé Mago morava, não? Não, Zé Mago sempre morou na Rua do Guararapa. E a gente na Rua das Tabocas. Sei. Maria Cecília morava. Eu sei. Aí a gente morou lá do lado da casa de Tia Maria. Aí ele teve o estágio da Caixa, mas nesse estágio da Caixa, ele comprou essa casa. E foi? No estágio da Caixa, ele comprou essa casa para a mãe dele. A dona Dermina. Sim. Aí ele disse, pronto, agora a senhora vai ter uma casa. Aí a gente veio para aqui. Quando a gente veio para aqui, a Cristina disse, olha, mas você já tem casa, tem família, agora você vai morar com sua família. Aí foi quando ele veio para aqui morar com a gente.
Daqui demorou pouco tempo, foi para Recife. Um pouco tempo que a gente chegou, ele já estava prestes para fazer o vestibular, passou um ano estudando para fazer o vestibular, foi para o Recife, aí daí para morar aqui não voltou mais. Foi mesmo. Aí não voltou mais para morar aqui não, vinha passear, tudo. Chegou lá, conheceu o Guga. Chegou lá, conheceu o Guga, aí depois, com um determinado tempo, casado. Em 1º de julho, Valmar tinha feito 63 anos. E era. A diferença nós é 2 meses. Valmar é de julho, eu sou de setembro. Valmar morreu o quê? Com 38 foi? Não, 35. 35, não foi? Eu tive essa minha filha com 35. 35, morreu novo demais, Valmar. Rapaz, né? Eu falei, eu acho que uma mãe morre a metade quando morre um filho, né? Certeza. Aí eu fico pensando, eu acho que minha filha morreu a metade quando a filha dela morreu. E a outra Aí metade com depois Valmar. ela ficou viva por fora, mas a metade morta por dentro. Quando Valmar morreu, ela Morreu o morreu resto. por dentro. Muda a ordem natural da vida, né? A ordem da vida é que os filhos enterram os pais, né? Pai, né? Nesse caso, o pai enterrou os filhos, né? Fica muito. Ah, morre também, é. Eu não fiz coragem, não, no velório do rapaz da vida. Eu me lembro aqui quando o de Valmar, a gente não. Poxa, Maria, ninguém esperava não um negócio desse, não. Mora onde? Não sei. E é. Mas não é de Guga. Foi antes do casamento. Foi antes de Guga. Então hoje deve estar o quê? Deve estar com uns 30 por aí, será? É, mais ou menos isso. Mas sabe o nome dele? Não, só não sei o nome. Tem até uma foto aqui do dele. Parece com ele. Ele deixou um fruto ainda para dar seguimento à história. Valmar, e demoraram a homenagear Valmar. Eu me lembro quando a gente foi fazer um projeto com o Flávio Magalhães. O Flávio mora aqui, né? A gente foi, vou até falar com ele também para colher um depoimento dele. Que a gente foi fazer um projeto com o Flávio Magalhães e Flávio Magalhães foi quem botou o nome do projeto Coração do Poeta. Que era eu, Toco, Júnior Cordel, que morava aqui, e Felipe Moraes. E Flávio Magalhães foi quem organizou. Era um projeto pro SESC e a gente botou Coração do Poeta, que era o nome de uma poesia do Valmar. Aí a gente tocou um bocado de tempo ainda. Só fazendo música e poesia do Valmar, fazendo música e poesia do Valmar. O meu céu se tornou um véu em brasa quando eu vim conhecer a solidão. Meu destino passou para a contramão, me perdi dentro em minha própria casa. A angústia podou as minhas asas e um mundo de sonhos triturados. Construí um castelo improvisado, mas me vi inquilino em palafitas. Toda noite a saudade me visita, para mostrar mais um filme do passado. Aqui era um espaço, aqui era uma bodega de Zé Mag e Nininha. E a gente criou esse espaço aqui como um espaço de poesia Valmar Bellarmino. A gente se encontrava aqui durante a semana, 1 ou 2 vezes na semana a gente se encontrava. E no final de semana a gente fazia eventos aqui para degustar da culinária sertaniense. Nininha era quem fazia aqui o famoso arroz de leite com bode guisado, com buchada, sarapatel. E a gente transformou num ambiente muito forte, cultural. A gente fez vários eventos aqui na cidade, lançamento de livros. Pessoas como Dedé Monteiro vieram lançar seus livros aqui, Gonga, o irmão dele, e outros tantos. Aqui era uma época que a gente fazia evento da rua ficar cheia. E o nome do espaço aqui era Espaço Poético Valmar Bellarmino, né? Aqui fica na lembrança, na recordação e na saudade. Mas a gente continua fazendo, levando o nome de Valmar, levando o nome da poesia, e levando o nome de Nininha, levando o nome de Zé Mago, levando o nome de todo mundo que gosta da cultura e a culinária daqui, e assim. E que seja eterno enquanto dure. E vamos agora conhecer mais coisas da história de Valmar. Minha gente, agora eu estou aqui com José Sandro Andrade, poeta, professor, historiador, teatrólogo, premiado nacionalmente aí com sua poesia, com sua cultura, com sua literatura, um dos grandes incentivadores aqui da cultura sertaniense também, e conhecedor da história de Valmar, e a gente não podia deixar de contar com uma pessoa como José Sandro. Ele vai contar aqui, eu sei que se for para contar a história de Valmar todinha, a gente vai passar 1 ano gravando e ainda fica devendo a vocês. Então, Sandro vai contar aqui a chegada de Valmar em Sertânia, como Valmar se descobriu, quando foi para Recife, se tornou artista, se descobriu artista e surgiu para esse cenário. E, infelizmente, a gente vai falar também um pouco da morte de Valmar. Poeta velho, eu queria que você deixasse o povo aí por dentro dessa história. Hoje a gente não tem... a gente é carente do pouco da história de Valmar, a gente corre atrás, a gente faz busca na internet e a gente não acha quase nada.
E aí, meu poeta, eu queria que você começasse aí falando aí tudo que você conhece de Valmar. Tudo não dá para falar, né? Mas alguma coisa aí que você conhece que o povo precisa conhecer também. Bem, poeta, eu fico muito feliz de estar com você, né, aqui, falando um pouco sobre a história de Valmar, né? E parabenizo você aí por essa iniciativa de fazer esse resgate, esse registro e essa difusão, né, da obra do legado de Valmar. Valmar chegou em Sertânia, pelas informações que eu tenho, com entre 8 e 10 anos de idade, né? Ele nasceu em Betânia, que é aqui no sertão do Mochotó Ipanema, próximo à Custódia. O pai dele, segundo consta, o pai dele é que é de lá, né? E ao chegar aqui, veio morar na Rua das Tabocas para estudar, né? Ele passou uma temporada em Betânia e depois na zona rural e depois vem para Sertânia, na casa de Dana Cisila, a avó de Nino, que jogou futebol de salão há muito tempo, futebol de campo como goleiro, e Braguita, que trabalhou na Rinha como garçom. E aí ele, ao chegar aqui, começa a estudar, estuda na Escola Jorge de Menezes e teve contato com o Ripe, né, professor Floresvaldo Gomes, que já mexia com música, e Ripe foi quem ensinou ele a tocar violão. E ele começa se encantando com esse mundo da música, e depois passa a estudar na Escola Olavo Bilac, né, e tem contato com o Francisquinho, na banda marcial da escola. Posteriormente, o Padre Cristiano levou o Francisquinho para ser professor de educação musical do Olavo Bilac. E Valmar entra que inicialmente foi batizada de bandinha, bandinha do musical do Olavo Bilac, mas depois o próprio Francisquinho recriou a Orquestra Marajoara, numa segunda fase aí, que ele tinha tido uma grande potência musical com a Orquestra Marajoara no final dos anos 40, anos 50 e anos 60, né? E a Orquestra Marajoara foi, de certa forma, recriada, e Valmar estava nesse universo aí, junto com Cristina Amaral, Antônio Amaral, Gabriel, Deodato, Lailton Araújo, né, de seu Luiz Pintor, e tantos outros nomes, né? E a partir daí ele começa a trajetória musical dele de uma forma mais efetiva, né? Inclusive tem um texto de Alberto da Cunha Melo, que é um dos maiores poetas da história da literatura nordestina, né, pernambucano, de Jaboatão, e Alberto da Cunha Melo conta isso numa reportagem que ele fez sobre Valmar, num suplemento cultural, que Valmar passa a respirar a música com Francisquinho, né? Ia para lá e mexia solitariamente nos instrumentos, em bateria. Ele começou tocando trompete, né, por partitura, né? Mas depois também guitarra, baixo, e outros instrumentos musicais. Até bateria ele mexia. Então, nessa época, os anos 70, havia uma efervescência cultural e artística muito grande no país, e nossa região não estava imune a isso, né? E aí Valmar começou inicialmente a fazer parte do grupo de jovens, né? CJC, com Cristina Amaral, Tony Pé de Louro e outras figuras, né? Luciana, e professora Luciana, entre outros, né? Como nosso amigo Xerim também. E ele se inscreve no FEMusic, que era o Festival de Música de Inspiração Cristã da Diocese daqui de Pesqueira, né, desse sertão nosso do Mochotó Ipanema. E ele se inscreve com Cristina Amaral defendendo essas músicas, né? Direitos Iguais, que foi quem ganhou o festival, ficou em primeiro lugar, e, se não me engano, uma música dele em segundo lugar também, Eu e Minha Viola. E inclusive o poeta e artista Flávio Magalhães tinha, acho que ele ainda tem, o vinil, né? Nós temos aí também no acervo acho que da Casa da Cultura e da Casa dos Poetas também o vinil, A Voz dos Que Não Têm Voz. Era o título do disco, do LP do festival.
e a música de Valmar, Direitos Iguais, assim, foi um pipoco desse festival, né? Uma música muito bonita, falava das questões sociais, uma música de protesto, mas ao mesmo tempo uma música que clamava por uma justiça social, uma distribuição de renda, clamava por solidariedade, por fraternidade, por paz. Né? Eu lembro de uma música de Valmar que tocava até na igreja, né? Exatamente essa música. Eu lembro. Essa música, Direitos Iguais. Ela passou a ser cantada depois desse disco aí, desse festival, ela passou a ser cantada em praticamente todas as igrejas católicas da região. E eu creio que até hoje aqui e acolá ainda se toca nas igrejas católicas. Né? Eu não frequento igreja católica, porque eu tenho uma outra crença, mas quando me chamam eu vou e eu não tenho problema com isso. Mas, assim, eu não vivo acompanhando a rotina das igrejas. Uhum. Mas até um tempo desse eu sei que tocavam. Né? E outras músicas dele passam a ser disseminadas nos festivais, né? Ora com Cristina Amaral, ora com outros intérpretes aí. E aí ele evolui, né? Teve uma fase aí que eu acho que uma pessoa que também acompanhou isso de perto, que foi Antônio Amaral, ele passa também a desenvolver outros projetos solos, além da Orquestra Marajoara lá com o Francisquinho, que era da Escola Olavo Bilac. E vale-se dizer que Padre Cristiano comprou todos os instrumentos musicais do seu bolso, não foi dinheiro da escola, foi do seu bolso, porque o padre realmente era um cara que tinha uma visão à frente do tempo dele, né? Era um Nassau do sertão, como a gente chamou no documentário, e Valmar foi, de certa forma, adotado pelo padre. Valmar morou muito tempo na casa do Padre Cristiano, justamente porque Valmar, o padre sempre procurou apoiar a vida de Valmar, né? Ele estimulou Valmar a fazer vestibular, ele arranjou um emprego para Valmar na Transbrasil, quando Valmar foi estudar no Recife. Valmar morou nessa rua do poeta Flávio Magalhães, aí dos meus avós, Álvaro Barbalho, rua que homenageia um ancestral do poeta Carlos Celso, né? Álvaro Barbalho, o Chua Cavalcante. Se não me engano, foi o primeiro promotor, eu acho, daqui de Sertânia. E ele morou nessa rua. Tinha um bequinho, perto da casa de Erasmo Enfermeiro, eles moraram ali, e depois o Padre Cristiano deu aquela casa que hoje quem mora é Nenê, né? Eu lembro que a gente ia muito lá quando Dona Dermina morava ainda. E acho que Calu ficava até hospedado lá quando vinha, né? Exatamente. Do Recife. Com esse apoio do padre, né? De Padre Cristiano, ele também transitou em projetos solos, né? Então Amaral fala muito sobre isso. Valmar montou shows em Valmar e sua banda, né? Também criou um projeto de um show chamado Poetas Carbonário. Ó, vê que título rebelde, revolucionário para a época, né? E a partir do momento, antes dele ir para Recife, né? Eu acho que já indo para Recife, ele participou praticamente de um momento de debutância, vamos dizer assim, dele, antes desses projetos musicais maiores. Foi quando ele participou da peça Rua da Cruz Sem Número, de Wilson Freire, que Gripa, o saudoso Renildo Siqueira, Gripa de Sertânia, foi quem fez a trilha sonora todinha, musicando poemas de Wilson Freire. E a trilha sonora, a trilha musical, era executada ao vivo, né, com instrumentos. E Valmar era uma espécie de coadjuvante de Gripa. Nessa trilha musical lá, ele acompanhava Gripa com violão e com instrumentos de percussão. Tem lá no Foden, né, de Rua da Cruz Sem Número, que é uma peça que tinha muita gente do meio estudantil de destaque que já estudava no Recife na época. E aí, quando ele foi morar em Recife, ele morou a princípio na casa do estudante de Sertânia e depois na casa do estudante da Universidade Federal de Pernambuco, né? E aí ele deslancha na música, porque através do próprio Gripa, do próprio Wilson Freire e de outras figuras, ele vai conhecendo inúmeras personalidades do meio musical e do meio poético literário no Recife, né? E se entrosa com o pessoal, o Ivano Rebeldia, Ed Carlo,
e tantos outros, Ednaldo Queiroz, e tantos outros nomes, Tito Livio, Dom Troncha, aquele pessoal todo, e os nomes também do forró, né? Não só da música independente, da música alternativa, mas os nomes do forró. E passa a, de certa forma, ser um nome conhecido no cenário. É época que também Flávio José e Cristina Amaral gravam algumas músicas dele, e ele também depois deslancha como compositor de forró, né? Marinês e sua gente, uma artista de nome nacional, né? Alcimar Monteiro, que até hoje o maior sucesso de Alcimar Monteiro é Carente de Carícia, né? E ele passa também a ser premiado em vários festivais, né? Ganhou em parceria com Antônio Amaral o Festival de Música da Arquidiocese de Olinda e Recife, com Fio da Terra. E outros artistas, né, também gravaram músicas dele e desenvolve uma parceria com o Wilson Freire, que já tinha tido uma parceria, o Wilson, com Gripa e com Antônio Carlos Nóbrega, né? E desenvolve essa parceria com o Valmar em vários festivais lá no Recife, né? Como Bloco da Lama, que é letra de Wilson, melodia de Valmar, cantada por Cristina, né? Bloco da Lama, e mais também outras composições, além de frevos, também em maracatu, né? Maracatucando as Dores de Olinda, Itamaracatu. Então, todos esses trabalhos aí foram premiados no Recifrevo, que, a princípio, no Frevança. Depois o Frevança mudou de nome, passou a ser Recifrevo, né? E depois Recifrevo e eles continuaram aí sendo premiados nesses festivais lá no Recife. A importância de Wilson para a carreira de Valmar, então, foi grande demais, né? Sim. Ele atinge, de certa forma, um destaque muito grande também com Gaivota e Gavião, que é uma música que foi, acredito que, em primeiro lugar no Canta Nordeste. Defendido por Ed Carlos. Que é uma parceria de Valmar com Romero, se não me engano, com Romero Amorim. Isso, exatamente. E nesse período aí é um período de muita efervescência na vida de Valmar, porque ele também já tinha enveredado, além da composição musical, da carreira solo, né? Ele foi uma das pessoas que mais incentivou Cristina Amaral a ir para Recife. Praticamente foi quem levou Cristina para Recife, para Cristina encarar uma carreira musical profissional, solo, né? Montou a banda para Cristina, com as amizades que ele tinha no meio musical, e seguiu sua estrada, né? Ele foi nesse período, ele também foi produtor da TV Pernambuco, um programa de Fernando Castelão, Você Faz o Show, e, enfim, desenvolveu bastante projetos, né? E foi um período também que ele enveredou pela poesia, né? Que ele já vinha, de certa forma, num flerte, desde que havia ido para Recife, né? A amizade que ele tinha já aqui com Pinto do Monteiro, e Wilson Freire, Luiz Carlos Monteiro, esse pessoal, o próprio Ézio Rafael. E ele enveredou pelo primeiro livro dele, Gonzaga, Fola e Baião, Pinto, Viola e Canção, já mostra essa mistura, essa hibridez dele da poesia com a música, né? O segundo livro, Canção Urbana, já é mais um livro mais poético do que musical, né? E aí tem uma capa belíssima de Marcos Cordeiro com ele saindo de dentro de uma janela, né? Ele cantando assim com violão de dentro de uma janela, bem daqueles casarões antigos. E ele desenvolveu uma aproximação muito grande com os cantadores de viola, né? Com o próprio Ivanildo Villanova, com Sebastião Dias, enfim, com esse universo da cantoria, da poesia popular, do repente. E isso fez com que a própria poesia dele ganhasse com isso, né? Incorporasse algumas influências, algumas contribuições que vão dar a gente nota um desenvolvimento poético considerável.
haja vista alguns poemas aí que ele escreve na linha da poesia popular, como aquele Eu nasci agarrado com a viola, o meu beijo foi feito de repente, né? A primeira estrofe ele fez para Pinto do Monteiro, a segunda para Ivanildo Villanova. E assim tem outra num mote de João Luiz, que diz: toda noite a saudade me visita para mostrar mais um filme do passado. E o Coração de Poeta, né? Que é o carro-chefe, carro-chefe, né, de Valmar, que inclusive inspirou um projeto poético e musical que você encabeçou com Carlos Vital. Que foi ideia do poeta Flávio Magalhães, né? Maravilha, fez uma ideia espetacular. Então, poeta, eu lembro que você, em um livro seu, você fez uma poesia homenageando Valmar, não é isso? Foi. Eu queria que você declamasse, se tivesse como aí você declamar a poesia, porque Valmar é uma grande influência para nós todos, né? E a gente quer fazer justamente essas coisas para que permaneça e que seja influência para quem está vindo também. Poeta, eu escrevi esse poema para Valmar praticamente na semana do sepultamento dele, né? E assim, foi uma coisa que tocou muita gente em Sertânia. Apesar de Valmar ser uma pessoa humilde, né, uma pessoa de família pobre do ponto de vista material, mas era uma pessoa de um impacto na vida de Sertânia, de uma importância fenomenal. Tanto é que, dos enterros que eu já vi em Sertânia, eu acho que o de Valmar foi o maior. O que tinha mais gente e assim, o que mais recebeu homenagem, né, mais recebeu a comoção e o carinho do povo de Sertânia. Né, pelo seu poeta, pelo seu artista. Foi onde Alan Salles fez também um cordel. Inclusive, Alan conheceu o Valmar pouco tempo antes de Valmar falecer. Ele é quem pode até falar melhor sobre isso. Ele ouvia falar em Valmar ouvia falar nele, mas eles não tinham tido um contato. E tiveram algum contato, e depois, né, quando Valmar foi encontrado, já sem vida, encontraram no bolso de Valmar um cartão de Alan, e foi esse cartão que facilitou o contato para que o IML acessasse a família de Valmar e os conhecidos de Valmar, né, para que ele pudesse ter um velório, um sepultamento digno, né? Eu entendo, eu lembro. Então, eu tenho um poema de minha autoria que está no meu livro, no meu primeiro livro, assim, vamos dizer oficialmente, né, que é Com Cheiro de Mike Chabeira, chamado O Pop Pós-Concreto de um Cantador Imperativo. Ele é um poema que flerta muito com as coisas que Valmar também gostava. Valmar podia ter a ligação dele com a poesia popular, mas ele gostava muito de misturar essa coisa do popular com a poesia de vanguarda, o concreto. De certa forma, era um exercício de hibridismo, né? De mistura dos contrastes, né? Da coisa mais popular com a coisa mais erudita, com aquilo que é considerado mais passadista, com o que é considerado mais de vanguarda. Uma chuva de conhecimento, na verdade, né? Era conhecido e transitava nas mais diversas linguagens e estilos, né? Então eu disse assim: o marvado mar é um palco onde sola-se a canção urbana. Nestas cruzetas do atraente oceano de sal e de concreto, mas que não impede a existência de brotar a resistência, como um mandacaru itamaracatucando as dunas e os dons de uma linda amiga cristalina amaralíssima, onde canta e chama Valmar. Um matulão de sonhos carregando a luta geral e plural, fazendo das folhas dos poemas um lençol para cobrir o sono dos guris e meninas do grande Recifede, na Recífeles e nas Recifezes, e uma canção para ninar as crianças de pé no chão da Rua da Cruz. Os movimentos, a boemia,
os delírios da vida artística e a mão estendida para quem estava começando a engatinhar. Uma performance de Jomar, um verso de Wilson Freire, as personalidades do velório, a multidão sertaniense no enterro, os bares do Pátio de São Pedro e da Rua das Tabocas, certamente não traduzem tanta dor como a de Dermina, olhando fotografias de jornais, discos e o primeiro birimbau. As manifestações dos amigos, as homenagens dos artistas, os remorsos misturados com a saudade e a tristeza, devem encontrar na Praça da Alegria o reconhecimento que o guerrilheiro cultural foi além de onde muitos não imaginavam. E ainda saber que o maestro Francisquinho e outros deuses certamente estão agora cantando na entrada. Chegou um rei no céu. Rapaz, que coisa linda. Uma poesia dessa, poeta, a gente não pode deixar de falar o que foi a morte de Valmar, né? Como foi a morte de Valmar. A gente lembra que na época Marcel Melo fez até uma música, eu não tenho certeza, você vai me dizer se de fato foi desse jeito, acho que Valmar já tinha se entregue e Marcel fez uma música tentando resgatar Valmar, tentando trazer Valmar de volta, né? Fez a música A Poeira e a Estrada, onde ele tentava trazer Valmar de volta para o mundo artístico e para que Valmar fizesse aquilo que ele tanto sabia fazer, né? Que era arte e cultivar o amor, né? Mas você acha que o que causou a morte de Valmar, como foi o fim de Valmar, foi ele se entregando já, estava entregue, não tinha mais forças para seguir? Assim, a gente tem que levar em conta o contexto da época que Valmar vivia, né? Eu lembro que eu morei um período no Recife, de 89 a 90, 91, e naquela época, eu acho que você lembra, as FMs do Brasil, anos 80 e início dos anos 90, eram praticamente inundadas por música internacional, né? Então, nos bares, era muito difícil você fazer música autoral. O que rolava muito era o som de barzinho, você fazer o trivial de uma MPB, a música sertaneja estava eclodindo no país na época, né? Então era difícil você viver do seu trabalho artístico, musical, não é? E Valmar tentou viver só de música, né? Ele deixou o emprego na Transbrasil e abraçou esse projeto de viver da arte, viver da música. E, assim, as coisas não deram certo. Talvez, eu não quero julgar, mas talvez as condições culturais da época, né? E diria que às vezes quando as coisas não dão certo, e nem sempre a gente tem força para seguir em frente, para levantar, sacudir a poeira, como diz o outro, e dar a volta por cima, né? Porque todos nós atravessamos por adversidades. E nem sempre todos conseguem superar essas adversidades e seguir em frente. E eu acredito que aí juntou uma série de questões de ordem pessoal e de questões profissionais. E, assim, infelizmente, ele não teve força para encarar, para superar essas situações, né? E creio que talvez até numa fatalidade aconteceu a partida dele. Talvez tenha sido até numa fatalidade, porque as informações que chegam para a gente é que onde ele se afogou era um lugar onde não tinha profundidade, né? Talvez a água batesse, talvez até na cintura dele. Então ele talvez ali, acho que fragilizado, porque segundo a gente sabe, ele estava bebendo muito
e meio largadão por ele mesmo. E nisso aí ele não conseguiu se levantar. Talvez porque tivesse também há já algum tempo sem se alimentar direito, e junto com a bebida e tal. E o fato é que ele não conseguiu se levantar de dentro d'água e morreu daquela forma, né? Foi um choque para todo mundo, né? O Maciel Melo tinha feito essa composição para tentar dar uma levantada na autoestima dele no astral, mas não foi, não chegou a tempo, né? Valmar não chegou nem a ouvir a música em matéria aqui, pode ter ouvido em espírito, né? Para quem acessa esse tipo de conhecimento. Mas assim, eu acredito que foi uma fatalidade. Eu acredito que foi uma fatalidade que talvez, se não tivesse acontecido nessa noite, ele pudesse ter encontrado as forças necessárias para emergir desse poço escuro que ele estava mergulhado. Porque Valmar era uma pessoa que tinha uma fé muito, muito pura e muito consciente, né? Ele é um autor de música religiosa que tem mais espiritualidade do que religiosidade, né? As músicas dele, elas nos levam a uma conexão com o intangível, com o infinito, com o supremo, sem rótulos, né? Sem, vamos dizer assim, sem preocupação com carimbo de igreja A ou de B, ou de crença A ou de B. É uma espiritualidade muito generosa, né? Muito profunda, muito solidária, muito fraterna, que cabe em qualquer crença. Então, eu acredito que por isso ele talvez tivesse encontrado, antes desse momento, a oportunidade de ter seguido a missão dele, que com certeza com o talento, com a inteligência que ele tinha, eu acho que ele teria ido muito mais longe de onde a gente possa até imaginar, né? É verdade. Então, poeta, eu vejo assim, né? A gente que tem a poesia no sangue, a gente tem uma sensibilidade muito aflorada, né? A gente sente a dor do outro, a gente... eu confesso a você que diversas vezes no decorrer desse documentário, eu me encontrei muitas vezes chorando. Eu boto a música para sair e eu sinto muito isso e como eu sei que você sente, né? Porque a gente faz isso, não é só por amor, né? E eu vejo que na letra de Maciel Melo tinha uma parte muito forte, né? Que o Valmar não chegou a ouvir, mas ele dizia, por isso amigo não se entrega agora, né? E talvez ele já tivesse conhecimento de que Valmar já estava entregue, né? Estava entregue e o amor que a gente carrega no peito é tão grande que às vezes leva a gente do luxo ao lixo, na verdade, e vice-versa. E eu acredito muito que a carreira de Valmar começou com amor e terminou com esse amor também, né? Era um amor que transbordava demais e assim que ele não teve como controlar, né, o amor pela arte, o amor pela vida, o amor por tudo e acabou se entregando. É o que eu vejo pelos depoimentos que eu colhi e assim. E que Deus o tenha, que a obra dele permaneça viva, né, que a gente não deixe nunca acabar, não deixe nunca morrer, pelo amor que ele tinha à arte, né, que ele nasceu por amor, viveu por amor e morreu pelo amor da arte, e que esse amor seja eterno para a gente não deixar a obra morrer. E eu queria que você dissesse aí para a gente finalizar aqui alguma coisa a respeito, o que você acha aí, se quiser não dizer nada também. Como eu digo no poema, né, são os delírios da vida artística, né, que a gente se encanta muito, e se a gente não tiver um fiozinho com os pés no chão, a gente às vezes pode voar, o espírito voar e não voltar, né? Então, assim, geralmente as pessoas que, como você disse, como você, como eu, como
outros poetas, artistas, que têm uma sensibilidade muito aflorada, né? Essa sensibilidade, esse canal, vamos dizer assim, esse canal mental, ele tem uma conexão muito grande com o espírito. E se a gente pode receber tanta influência, vamos dizer assim, que nos levam para lugares e para situações mais sublimes, mais elevadas, como para situações mais densas, né? E porque é da natureza do artista. O artista lida com esses contrastes, né? E Valmar tinha esse amor pela humanidade, tinha esse amor pela inteligência, pela beleza, pela verdade que mora na arte, na filosofia, na poesia. E ele transbordava. Ele era uma pessoa que transbordava. Valmar se emocionava com muita grandeza. E nem sempre a gente consegue, vamos dizer assim, equilibrar os pratos da nossa balança, né? A gente vê, às vezes, na vida da gente, quando a gente não consegue dominar um impulso, a gente não consegue lidar com determinadas situações cotidianas. Imagine com situações de sua existência, de suas dores existenciais, né? De sua capacidade de se reabilitar diante de fenômenos da vida. Então, eu acredito que é exatamente por essa caatinga aí que você caminhou e que você viajou. Mas fica o mais importante da gente, não é a matéria. Valmar acabou a matéria há quantos anos? Em 1997. Quase 30 anos depois, a gente continua falando nele. Ele continua vivo nas músicas dele, nos livros dele, nos versos, na curiosidade de novas gerações pela história dele, no nome dele, na descendência dele. Enfim, daqui a 100 anos eu acredito que vão estar falando sobre Valmar. E vão dizer, porra, rapaz, como é que naquela época, com aquelas condições adversas, lá de Betânia, lá do Jacu, em Albuquerque, né? Rapaz, onde aquele cara chegou com aquelas condições materiais da época e escrever as coisas que escreveu. Poeta velho, eu quero agradecer demais aqui. Eu sei que a Maria, o conteúdo vai ficar rico demais, porque não podia faltar você aqui para dizer tudo isso que você falou do Valmar. Eu confesso que tinha muita coisa que eu não sabia ainda e fiquei sabendo agora. E por isso que se faz necessário que a gente não deixe a obra de cada artista de Sertânia, de Pernambuco, do Nordeste e do Brasil morrer. Porque tem gente que bebe dessa fonte. E eu agradeço demais tudo que você está fazendo. E aí eu convido vocês a seguir comigo para a gente conhecer ainda um pouco mais da obra de Valmar. Pronto, agora a gente vai conversar com Flávio Magalhães, poeta, escritor, cineasta, produtor, vencedor aí de meio mundo de prêmio aí, e o que é mais importante, né? É um cara que sustenta a cultura sertaniense, o teatro sertaniense, e está sempre participando dos projetos aqui para não deixar que a cultura da gente morra nem seja esquecida. E não podia deixar de estar aqui para falar do Valmar Bellarmino, porque são da mesma época, né? Assim, Valmar com certeza era um pouco mais velho, mas assim, conheceu o Valmar e foi um dos idealizadores do projeto Coração do Poeta. Foi um projeto pelo Sesc, e quando lançaram a ideia que queriam uma coisa nova, Flávio Magalhães foi que disse, rapaz, eu tenho um formato e o nome para a gente homenagear Valmar Bellarmino. Eu queria que Flávio falasse um pouquinho aí também da história de Valmar, o que conheceu e o que Valmar significou e significa para a gente aqui. Primeiro, muito obrigado pelo convite, certo? Você também é um grande artista, sou seu fã faz tempo, tá? Enfim, é muito bom falar sobre Valmar, né? Manter a cultura nossa viva, né? Os verdadeiros artistas, um deles é Valmar, tem tanta gente boa,
mas não esquecer Valmar. Né? Eu vou falar o plano B. Né? O plano B é o seguinte, que o plano A, Sandro praticamente falou tudo. Quem assistir esse documentário vai entender por quê. Né? E para não repeti-lo, né, vou falar a minha parte e a minha convivência com Valmar, né, depois que ele saiu lá da Rua do Açudinho, né, da Rua das Tabocas, como chamam, para morar, né, foi meu vizinho, né, e a gente tem muito algo em comum, porque eu estudei na escola Olavo Bilac, e foi lá que eu conheci Valmar, antes deles virem morar, nos anos 80, né, na minha rua, na nossa rua lá, Álvaro Barbalho. Então, a primeira peça que eu assisti foi Rua da Cruz Sem Número, em que Valmar participava, né? E tinha a questão da trilha sonora, da música, de gripe, que a gente conhecia, que eles eram mais velhos do que eu, né? Isso foi em 78, eu tinha o quê? 15 anos, né? E eu fiquei fascinado com o teatro, apesar que eu gostava muito mais do cinema, né? Fui uma criança que tive a sorte de assistir os filmes aqui no Cinemoí, no cinema de Olavo, como falava. A minha tia levava, eu tinha amigos que trabalhavam lá, então acompanhava para assistir as matinês. Filme de criança, né? Tarzan, né? Que eram filmes muito bons também, né? O Gordo e o Magro, Chaplin, enfim. O que passava nos domingos e alguns na semana, porque tinha uma censura e criança não podia assistir certos filmes. Às vezes o filme não tinha nada, era um filme de violência, mas tinha uma censura de 18 anos, então não podia assistir, né? Então eu conheci Valmar lá, assim. E depois, né, como ele estudava no Jorge, na época o Olavo Bilac era a única escola que tinha um segundo grau, então os alunos que estudavam no Amaro, no Jorge, iam tudo para o Olavo Bilac, né? E ele já estudava lá. A segunda parte eu estudei numa sala que tinha Genê, Cristina Amaral e Bana, os 3 irmãos de César Amaral, eu estudei junto com eles, que eram amigos de Valmar. Então houve essa ponte, né? E depois ele veio morar na rua que eu moro até hoje, que era meu vizinho, que é a Rua Álvaro Barbalho, e que eu conhecia a mãe dele, que eu devo muito à mãe dele. A mãe dele era uma pessoa maravilhosa, né? Posso dizer que nós éramos crianças negras pobres também, né? E a gente estudava para ser alguma coisa na vida, e Valmar me incentivou muito, né? Nesse inteirinho eu conheci o Wilson Freire, que era bem mais velho que eu, que ele estudou no Olavo Bilac. Eu estudava com o irmão de Wilson Freire, o Wellington, que hoje é o presidente da Fundação Terra, né? E a gente chamava com ele Peba, que era o apelido dele, e eu ficava ali vendo Bida, lançando livro. Eu digo, meu Deus, que poesia bonita, mas eu não entendia tanto aquele universo, achava maravilhoso, né? E a gente ia atrás, né? Sempre assistindo, sempre conversando, sempre ouvindo ele. E um certo dia, né, Valmar veio morar aqui na minha rua, me convidou para participar do grupo de jovens, que era o CJC. Eu fui, mas como eu era mais novo do que todos os outros eram bem mais velhos do que eu, a gente fica um pouco, assim, meio escanteado, né? Por fora, eu né? eu era muito tímido, envergonhado, assim, eu digo, não, eu não vou, só fui uma vez. E terminei participando até de outro grupo que tinha aqui da Rua Velha, né, católico, né, ele sempre tem essa ligação com o padre, como o Sandro falou, e, de repente, eu volto para o CJC, né, porque ele chamou, insistiu, e foi na época dos festivais que teve aqui, que Sandro falou, o Fé Music, lá em Arco Verde. Inclusive, nós fomos assistir lá no ônibus que o padre fretou, né? Eu tenho algumas coisas dele lá, por exemplo, eu tenho o disco que Sandro falou, A Voz dos que Não Tem Voz. Tem as letras das músicas que a gente recebia lá, né? Tonho Amaral estava nessa também. Enfim, foi assim muito bom. Direitos Iguais ganhou, foi uma festa maravilhosa aqui no Olavo Bilac, que estudava. Enfim, foi assim, eu acho que foi a primeira coisa que Valmar se destacou na música, porque todo mundo começou a cantar, todo mundo conhecia, ainda canta nas igrejas, como Sandra aqui falou, né? A segunda parte dele é quando ele vai morar no Recife, né? E faz direito, e ele começa a escrever, né? Ele lançou o livro aqui, o primeiro, que é sobre Pinto Monteiro e Luiz Gonzaga, né? O amarelinho, o né? O amarelinho, que eu tenho ele também, né? Depois, se você quiser, para a gente fotografar. Eu tenho também. Eu acho, né? eu acho que aquele exemplar, Flávio, eu acho que não existe mais de 10 daquele livro mais não, viu? Os meus eu nem tenho, o que eu tenho já foi outras pessoas que me deram, que eu tinha o meu autografado por ele, alguém levou, a gente emprestou muita coisa aqui da Casa da Cultura, de Valmar, que deu fim. Bom, eu comecei a ler e comecei a escrever. Então, 2 pessoas que eu mostrei o meu poema,
que era um poema de cordel, por incrível que pareça, eu não sou muito bom nessa área como vocês são, mas foi todo em cordel, e mostrei a Wilson Freire, né? Você até uma vergonha, mas tudo bem, a gente quando está começando, e mostrei a Valmar. O Wilson disse assim, que a essência estava boa, mas o que tinha que trabalhar melhor a rima, que tem algumas rimas pobres, né? E que ele estava certo, e amigo é para dizer a verdade mesmo, ia dizer que estava bom, só para, né, agradar. E eu fiquei meio assim. E Valmar disse, olha, seu poema, o que está falhando é que você está se preocupando com a rima. Certo? Se você não tiver que escrever com rima, não escreva. Então foi um conselho maravilhoso que eu... Pois é. Né, eu sei, olha, você não tem que ser poeta, você vai ser um escritor. Diferente de outros que travam, né? Ele incentivou, se não for por essa vereda, vá por essa. Por essa vereda, vá por essa. E assim, a gente teve uma convivência, a gente também jogou bola, né? Apesar que ele jogava no time, o juvenil, era infantil, né? Ele corria muito, era um ponta bem hábil, mas ele não queria muito a história com futebol, né? Ele queria mais com a música e com a poesia, principalmente com a música, né? E assim, teve a dificuldade da família dele, né? A mãe dele lavava roupa, passava. E eu também tive um momento difícil, que eu fui criado com a avó e tia, e minha tia morreu e em seguida minha avó, entendeu? E eu não tinha de cair morto. Então, assim, eles ajudavam a gente, lavavam a roupa da gente, passavam as mesmas necessidades que nós passávamos, né? De sobrevivência, de estudar para ser alguma coisa na vida, né? Foi a primeira pessoa que me botou na cabeça, estude, faça um curso, estude para concurso, que você só vai dever favor a você e a Deus, entendeu? Entendi. Então, fui criado com essa mentalidade de sobreviver e sobreviver estudando, né? E eu comecei a escrever, e um dia eu mostrei o meu primeiro livro que eu queria fazer. Não tinha grana, porque ainda não estava trabalhando, né? Estava fazendo faculdade, vivia na casa de uma tia, da minha tia que me cria até hoje, que é do céu, que ela é minha prima, mas a gente chama ela de tia até hoje, né? Que tinha um xerém ali com galinha. E peguei um material a ele, né? E ele disse, olha, Flávio, a gente vai fazer uma semana estudantil, eu tenho um material para fazer um livro, eu estou com uma parceria lá na Universidade Federal Rural, né? Que eu estudei 1 ano lá nessa universidade também. E desse menino, Zé Lito, que estava fazendo um livro sobre Pinto, e ele queria fazer um livro sobre os poetas de Sertânia. E eu indiquei você. Aí eu peguei meu material, datilografado ainda, entreguei a ele, né? Isso foi uma das últimas vezes que eu vi ele. Mas antes disso, ele teve umas participações aqui da Semana Estudantil, né? Ele trouxe um artista como Cátia de França, que foi maravilhoso. Eu vi uma foto antiga. Aquelas fotos ali, infelizmente, foi eu que tirei, porque eu não saio na foto. Quem tirava não sai. E a gente não sabia. Foi você que tirou Cátia de Eu França, tirei algumas fotos e Dejaí Freire também tirou. Acho que a que você viu são as de Dejaí que estão bem melhor. As minhas estão naquele álbum da Semana Estudantil, que eu tirei várias lá, né? E a gente ficou muito tempo com ela, a gente foi para os barzinhos, Tonho Amaral, foi uma coisa maravilhosa, né? Um show muito bom dela. Eu tenho o disco de Elba Ramalho, que tem a música Cucucaia, que eu não tinha disco de Cátia de França, que não era fácil ter um disco de Cátia de França. Autografado por ela, né? Tá lá, e ela disse, você tem esse disco? Eu digo, tenho. Eu lhe conheci através dessa música, a gente conversou muito, né? E Valmar foi quem trouxe ela, né? Valmar também tinha uma amizade com o pessoal da Fundar, trouxe uma vez uma caravana junto com o pessoal aqui, né, com Raimundo Carreiro, com Alberto Cunha Melo, que é um poeta maravilhoso, foi muito bom, né? E quando Marcel Melo lançou o primeiro disco dele, veio lançar aqui numa semana estudantil, certo? Acho que foi em 88, né? E Valmar estava lá, né, com a gente, trouxe ele, a gente saiu com eles atrás de outras coisas, né, que ele, dentro do carro, eu dei a maior assistência, que eu ficava muito com os artistas o dia inteiro, né? E, assim, Marcel deve muito a Valmar e deve muito à Semana Estudantil, que o primeiro disco dele foi lançado aqui. E a gente vendeu até em Monteiro, levou ele para... Enfim, até quando... Né? Acho que na Flávio época José também... conheceu a música dele, que gravou, que você sabe disso, né? Acho que na época até Torinho Paz era envolvido nisso também, porque tem o grupo Nozes e Vozes, e Torinho tocava com a gente. Torinho é um grande artista, toca um violão muito bem, é compositor junto com
com Josimar, com Josi que canta, né? Eu sou suspeito que esse povo são meus irmãos. É verdade. É uso capião. Quando eu vejo Josimar, eu digo, tu é uso capião aqui, né? Se envolveu também no movimento do Cabeça de Rato, com o Zito, né? Que estava começando na época, enfim. Valmar tem essa influência muito grande na gente, né? E chegou aquele momento em que ele teve as dificuldades dele, que Sandro falou aqui, de se entregar, né, ao alcoolismo e outras coisas também, né, da vida se tornar um inferno, e a gente sabe que quando a gente está nessa fase, são poucos amigos que aparecem, né? Então muita gente também deu as costas. Eu não estou julgando ninguém, porque a gente sabe como é, né? Quando a gente está... Tem uma música de John Lennon que eu acho ótima, que diz assim, quando você está por baixo e por fora, todos parece que ficam transparentes, você fica transparente para todos. É como se você não existisse. Exatamente, né? Fica invisível, né? Enfim, né? Então, infelizmente, né, ele se foi cedo, né? Acho que tinha o quê? 34 anos. Eu acho que era isso. Né? Era. Muito novo ainda, tinha muito o que produzir, mas deixou um legado maravilhoso, né? Canções com grandes artistas, né? Venceu muita coisa, né? Eu tenho os compactos dele do Frevança, né? E, enfim, que foi mudando de nome, mas não deixava de ser o Frevança, né? Parcerias maravilhosas. Até um dia que ele chegou assim e disse assim, olha, eu queria musicar um poema seu. Aí eu digo, bicho, seria uma honra para mim, você sabe que eu sou seu fã. Ele, isso, tu é meu vizinho, rapaz. E amigo, né? Além de tudo, amigo, né? Ele chegou a um ponto que ele começou a pedir dinheiro para outras coisas, a vender. Eu tenho dele a carteira de músico, tenho a identidade dele. Tu acredita? E você tem tudo isso. Eu tenho esse disco, eu tenho uns compactos, eu tenho até um cartão do vestibular que ele fez, eu guardei. Ele tem um negócio de música que eu estudava em Francisquinho. Ele também me chamou para estudar música com Francisquinho. Eu estudava com Aprígio. Né? Isso aí Aprígio. Que é um músico fantástico que você conhece, um guitarrista, uma pessoa maravilhosa, um artista também. E uma das coisas assim bem interessantes nesse plano B que eu quero falar, eu tive o meu primeiro festival de inverno em Garanhuns, que é um festival muito bom, muito cultural, que tem diversas linguagens, foi o show de Zé Ramalho. Né? A primeira vez que eu fui para Garanhuns, Matuto é um negócio danado. Eu saí tirando foto de tudo, relógio de flores, artista que eu conhecia, o pessoal do teatro. Aí eu comprei um filme de 35 poses. E eu tinha uns amigos da Fundarp que faziam com que eu entrasse e tivesse um contato com o artista. Uhum. Né? Consegui uma pulseirinha ou um crachá, né? E eu entrei nesse show de Zé Ramalho. Que era um dos meus sonhos, era conhecer Zé Ramalho, que é um poeta fantástico, da minha, vamos dizer, adolescência, né? Não posso dizer da minha geração, que ele já é um 80ão, mas verdade. Eu sou um 60. Enfim, e eu cheguei lá, né? E conheci lá os músicos dele, o baterista, que era da Cor do Som, e o disco que ele estava fazendo era uma homenagem aos Beatles, que é aquele Nação Nordestina, que tem aquelas cabecinhas, que é uma paródia a um disco do Sargento Pepper. E aí o cara falou em Beatles, eu sou fã dos Beatles, né? E eu cheguei a conhecer ele lá, eu mandei tirar uma foto com minha máquina. Só que o filme tinha acabado, saiu todo preto. Mas eu ganhei um autógrafo ainda. Valeu demais. E conversei com o Zé. O que é que isso tem a ver? Eu falei em Valmar, e Zé Ramalho lembrou de Valmar. Foi mesmo. Disse que ele era muito amigo da prima dele, Lourdes Ramalho, que trabalhou na Transbrasil. Onde Valmar trabalhou um tempo. Inclusive, ele ficou esperando uma música de Valmar para gravar. Imagina se Zé tivesse, né? Gravado uma música de Valmar. Falou da morte dele, que infelizmente ele se entregou, né? Tem pessoas que não resistem. Aí conversou, né? E eu fiquei assim, puxa vida, se Zé Ramalho tivesse gravado uma música de Valmar, né? É verdade. Mais um grande artista, né? Além dos outros que gravaram. E ele falou da poesia, disse que tinha lido o livro dele, né? Que era muito bom. Que maravilha, eu não sabia desse... Eu até falei com os meninos, de vez em quando eu converso isso com os meninos, quando a gente está falando de Valmar, lá no espaço que foi criado para Valmar, né? Lá na Rua das Tabocas, que era do bar de Zé Mago. Uma vez eu relatei isso conversando lá numa mesa redonda, que os meninos não sabiam. Eu digo, pois é, Zé lembrou dele através da prima dele, que eu acho que era Lourdes Ramalho, e eu era Maria Ramalho, era Lourdes mesmo, que da morte de Valmar, que sabia que ia gravar uma composição dele, né, uma música que ele tinha feito, que ele estava compondo. E assim, foi muito bom isso. Outra coisa também que Valmar conversava muito sobre mim era sobre os poetas pernambucanos. Eu conheci muito poeta pernambucano através de Valmar.
Porque a gente não tinha o acesso que tem hoje da internet. Exatamente. Né? De você Eu já fazer uma conheço o pesquisa. mundo sem sair de Você casa. tinha que conhecer um poeta, alguém tinha que lhe emprestar um livro. A gente roubou muito livro porque era porque a gente queria ler, a gente devorar. Eu devoro livro até hoje, eu sou um fã do livro, eu não consigo nem ler no celular, às vezes está ali, eu digo, não, me dê o livro, é melhor, né? E ele apresentou Alberto da Cunha Melo, que veio uma vez aqui, né? Eu tenho um livro dele autografado, que é um poeta maravilhoso, uma pessoa muito boa, que deu muito espaço aos poetas lá em Recife. Tinha Luiz Carlos Monteiro, que faleceu também, né? Que Valmar teve encontros com ele, né? E Luiz Carlos morava em Recife também e apresentou a outras gerações lá, né? Enfim, e eu fiquei conhecendo esse pessoal, Jomar Muniz de Brito, que ele falava. Pô, Jomar é um escritor arretado, eu doido para conhecer Jomar. Aí conheci no encontro do Sesc, né? Que a gente foi para Arco Verde a primeira vez, que eu recebi o convite. Zé Manuel disse, não, a gente está lhe convidando, porque você é da resistência, você tem um livro muito bom chamado Anjo Urbano, o pessoal leu aqui e disse, tem que chamar esse poeta aqui, que é diferente dos outros, que os outros sempre eram cordel, Exatamente. Sabe? E eu tinha lá nesse livro, tem alguns sonetos, tem um cordel, tem umas quadras, e tem outros poemas que não são. Aí eu fui para uma mesa lá com Micheline Verunski, né, que é de Arco Verde, que é maravilhosa, que hoje já ganhou um Jabuti, está ganhando prêmio, está vivendo literatura, né? O livro dela, O Rugido da Onça, vai se tornar uma produção de um cinema alemão. Oh, que maravilha. Certo? Jabuti foi prêmio também que Marcelinho Freire ganhou Freire também, ganhou, né? Sertaniense também. Nesse primeiro encontro, Marcelinho também estava lá. E a gente conseguiu trazer para quê? Que foi onde surgiu a ideia do Coração de Poeta, de fazer uma história com a música de Valmar e a poesia, que você conhece muito bem. Uhum. Só que eu tinha uma ideia de fazer um espetáculo com música de vocês daqui, que era uma ideia que eu queria fazer chamada Aquarela do Sertão, de fazer só compositores de sertânia. Música de Gaudêncio, música de Calu Vital, música de Francisquinho, música de Sandro, e todo mundo, de Jair Santana, entendeu? Fazer uma coletânea, Alberto né? Oliveira. Alberto certo? Oliveira. Alberto, me perdoe, grande amigo, mas assim, eu tive Covid, né? A gente esquece algumas coisas. Normal. Alberto disse, ô Flávio, que ele assistiu, né, o Coração de Poeta naquele dia, ele adorou, vocês falaram até no meu nome, aí ele veio, por que tu não me falar sobre isso? Eu nem sabia, eu digo, não, porque houve algumas coisas aqui, os meninos deram continuidade, eu não ia contar outras coisas de bastidores que não era o caso. E também assistiu Cantigas do Sertão para Voar. Lembro também, você lembra? Lembro. Que foi uma ideia com poesia, com teatro, com músicas autorais, que Calu participou, isso. Mas aí depois ele teve que sair. Com a roupa laranja, com a roupa laranja, exatamente. Com Josi cantando, Josi estava no momento lá dela parada. Eu digo, isso é uma atriz arretada, uma cantora maravilhosa, vamos voltar a cantar. E a gente queria, nesse projeto, colocar artistas locais, por exemplo, Vasconcelos, na sanfona, com o pessoal dele. Era a Aquarela que a gente estava pensando. Eu sentei com o Alberto, eu digo, eu tenho essa ideia, isso é muito bom. Alberto ficou até de fazer um contrato lá com o teatro lá do parque para a gente fazer uma apresentação. Só que, infelizmente, ele terminou falecendo, né? Você sabe disso, né? Eu quero fazer essa homenagem aqui a ele também, que era um dos caras que também gostava muito de Valmar, né? E conheci também Jéssica, a menina, que acho que é a sobrinha dele, né? Isso, filho de Fátima. Jéssica me procurou, eu conversei muito com ela sobre Valmar, desse lado B, das questões mais intimistas, né? Eu tinha uns compactos duplicados, dei para ela, leve, está em boas mãos. Eu gostaria de ter um espaço para Valmar em Sertânia, podia ser na Casa da Cultura, inclusive queria doar esse material, mas a gente tem que doar umas pessoas que cuidem bem. Exatamente, que não deixem se perder, né? Eu já perdi muita coisa emprestando dele, inclusive os meus livros que ele autografou, os livros que eu tenho, foi a Álvaro que me deu aqui, eu não tenho mais o meu, né? Enfim. E também nós montamos no teatro um tempo que ele fez uma homenagem às crianças de rua, não sei se você se lembra. Então a gente montou lá na Escola Técnica, na escola. Sim. Nós fizemos uma homenagem lá, da morte dele, né, dos 10 anos, e eu montei lá o cordel dele, né, de menino de rua falando, a gente fez uma encenação, fizemos uma exposição, né, levamos Tonho Amaral para cantar, né, que Tonho deu uma palhinha lá, o único artista que apareceu, porque assim é difícil, Tonho também trabalhava na escola e você não tem esse... É igual ele chamar, você tem que ver um dia que você não está no seu trabalho, né, exatamente, para fazer. Mas a gente não deixou
Valmar morrer, né? E também fizemos homenagem no Cabeça de Rato. Aí, voltando para o espetáculo de Valmar, que nós montamos lá na escola, né? Assim, foi um recital, né? Não foi um espetáculo, né? Coisa de escola que você tem pouco tempo para ensaiar, mas o que importa é que a gente mostra a novas gerações um artista feito Valmar, que é músico, poeta, né? Compositor, cantor, né? Enfim. Produtor, né? E que as pessoas, né, conhecessem ele, como o Sandro falou aqui, também participou da TV, né? A TV Pernambuco. TV Pernambuco, né? Isso. Enfim, ele tinha múltiplas, né, vertentes e poderia estar numa vida bem melhor, né? Como ele falou. Eu não acredito que ele tenha se entregue, né? Eu acho que foi um momento dele de fraqueza que ele não reagiu. Tanto é que a morte dele, né, foi encontrada num lugar raso, né? Então ele teve alguma coisa, né? Ele vinha alguns dias sem comer. Inclusive, uma semana antes da morte dele, eu tinha falado com o Wilson Freire sobre Valmar. Ele disse, Flávio, Valmar está desaparecido. Faz uns 15 dias que a gente tenta falar com o Valmar e a gente não consegue, entendeu? Então ele estava, de alguma forma, né, precisando de uma ajuda. Exatamente. E essa ajuda não dando veio. Um grito de socorro, com silêncio, mas aí muita gente não conseguiu escutar. Não conseguiu escutar, infelizmente, né? E foi uma grande perda para a gente, e, como o Sandro falou, foi um dos enterros mais comoventes, assim, que teve mais artistas, a gente com faixa, com tudo. É um dos túmulos mais visitados. Eu sempre vou lá no túmulo dele, fico um pouco escondido, mas sempre encontro alguém lá, entendeu? Entendi. Que isso é bom para manter a memória, né? E voltando aos projetos, e a gente estava também tentando voltar com Cantigas do Sertão para Voar. E por incrível que pareça, eu estava tentando fazer um espetáculo em que ia ter uns poemas de Valmar e música de Valmar. Maravilha. Voltar. Mas aí nossa querida Jos teve um problema de saúde e a gente teve que dar uma parada. Que graças a Deus ela está bem, está voltando para as atividades artísticas também. Eu converso muito com ela e a gente vai tentar voltar a fazer esse projeto. Inclusive, se você tiver, pode dar uma palhinha para a gente, recitando poesia. Satisfação grande. grande. Vasconcelos também, entendeu? Esse projeto. É porque eu tenho que juntar os músicos, você sabe que não é fácil trabalhar com música, cada um tem um projeto, às vezes está em outras coisas. Exatamente. Né? E Cieudo já topou, né? E tem outras pessoas, bandas, Cieudos, enfim. O que não falta é artista, o que não falta é artista, né? Para a gente voltar a fazer essa homenagem a Valmar, né? Não só a Valmar, como os artistas de Sertânia, mas ter esse momento dele, de a gente fazer esse momento de homenagem a... São quantos anos já de morte dele? Foi 97, né? 97. São 27 anos já, né? Isso. E os 30 anos também a gente fazer uma grande festa, porque é uma forma de manter o artista vivo. Exatamente. Na memória das novas gerações que vão dar continuidade, né? Essa é a ideia, Flávio. Foi por isso que a gente escolheu para defender esse tema, porque hoje a gente procura e a gente não encontra registro nenhum. A gente procura alguma coisa na internet, não consegue achar, e a gente sente a necessidade e a carência, né, de um nome como o de Valmar, como a obra de Valmar, está de fácil acesso para o pessoal que quer conhecer. Você vê Jéssica mesmo, Jéssica roda por todo canto, porque é sobrinha de Valmar, e quando Valmar morreu ela tinha 3 anos, né? E ela busca alguma coisa e não conhece, já veio para Sertânia algumas vezes, e aí entra em contato com um, entra em contato com o outro para saber. Ela entrou em contato comigo, eu falei algumas coisas, não falei tanto porque assim, né, ela estava com o pessoal e eu dei um material para ela, mas isso é muito bom, né? Exatamente. Muito bom mesmo. Esse registro aí não vai ser um terço do que Valmar merece, vai ser uma pontinha... Vai ser um terço, um quarto e um rosário todo, pode ter certeza. Né, vai ser uma pontinha da história dele, mas hoje a gente vai ter um registro, se Deus quiser. Sempre que ele ia embora, a gente ficava ali vizinho, eu via a mãe dele lá às vezes chorando, eu, Dona Dermina, né, que ela gostava de chamar de Flavrim, sabe, Flavrim. Aí eu digo, Dona Dermina é assim mesmo, ele volta. Ele disse, mas foi uma das últimas vezes, né, dele, quando ele foi embora. Aí eu disse, olha, tem um poema tão bonito que ele fez para a senhora. Ela disse, eu sei, eu não gosto nem de ouvir, que eu choro sempre. Ela dizia, sabe, Valmar, você sabe como é, meu filho, assim, ele tem um carinho tão grande por mim, eu tenho tanto por ele, sabe como é mãe? Eu digo, eu sei, Dona Dermina, né? Eu ficava conversando com ela, né, do artista que ele era, que ele representava. Aí ela chegou a dizer assim, mas eu queria tanto que ele estivesse só aqui mesmo, porque você sabe como é o Recife, né? Eu digo, eu sei.
né? Coisa Ela, de mãe, de né? mãe, né? Ele sempre conversava com a gente. E conversava, assim, coisas corriqueiras, né? Assim, ó, eu fui o show não sei de quê. Eita, hoje eu tô doido para comer um xerém de galinha. Vamos comer. A gente comia ali com minha prima, né? Que ela arrumava. Vamos, não, pega lá. Eu digo, eu vou pegar. Eu pegava. E a gente comia junto. Porque eu morava só, né? Uhum. E ficava lá em casa. Um monte de livro, de disco. Aí ele pegava um livro, um disco. Eita, tu tem esse disco? Não sei o que lá. Ele gostava muito também de Gilberto Gil. Eu digo, eu tenho um monte de Gil aqui. Eu sempre gostei muito de MPB, sabe? Aí eu posso levar? Pode, gente. Às vezes ele levava, nunca o disco voltava, entendeu? É normal que isso aconteça, principalmente como eu pegava com livro quem é dele, artista, né? Eu tenho livro dele que ele deixou comigo e tá lá Até hoje, como o hoje. de Alberto da Cunha Mello. Enfim, né? Quando- Então, isso era o que nos alimentava, né? A amizade que a gente que unia, tinha. né? É o que unia, exatamente. Quando ele ia embora, Flávio, aí Dona Dermina falava e você chegava para dizer, Dona Dermina, ele volta. Porque eu tinha perdido minhas mães, né? Que era minha avó e minha tia que me criaram. Então, assim, ela era como uma mãe ali também pra gente, né? Entendeu? Então eu ia lá, dizia, ó, eu tô aqui, mas não dizia eu tô aqui, né? Eu dizia, é assim mesmo, que a gente tem que sair de Sertânia para sobreviver. Aí ela dizia, Flavinho, mas o Recife não é fácil não, eu resto todo dia para Valmar, que lá é difícil, é perigoso. Eu digo, tudo canto é. Sempre dizia alguma coisa que era, mas é difícil você acalentar apaziguar, né? Então ele fez esse poema assim, ele disse, assim falou minha mãe. Vou ler 2 estrofinhas, 3 estrofinhas, porque ele é um poema longo, mas ele é muito bonito. O poeta disse assim, vai, menino, tranquilo, olha a lama, olha a chama, que o mundo te chama. Olha a vida, olha o mar. Vai, navega direito, a coragem no peito, que um sonho desfeito é descer e só sobrar. Ao chegar no horizonte, saudade de monte, é pairar bem de fronte do império do amor. Vem buscar o teu povo, para o teu mundo novo, eu também me removo para aurora e louvor. Vai, não pisa no fogo, olha as regras do jogo, que os homens são fogo. Olha o atento a jogar, fixa em tua memória, que o povo aqui chora, o efeito da espora a ferir, a ferrar. Que coisa vive, linda. né? Valmar, ele era de uma sensibilidade grandiosa e assim, e eu não sei se é nesse livro mesmo que ele deixou aqui, posso ver aqui na parte de trás, uma coisa que ele fala, não sei se é de Jó Patriota, Cora Coralina. Jó Patriota e Cora Coralina. Ele dizia aqui, licença aqui, Flávio, que esse de Cora Coralina, eu acho que foi uma das coisas mais bem colocadas que ele disse, e hoje a gente vê que Valmar não morreu, né? Ele mudou de plano e ele dizia aqui no verso de Cora Coralina, ele diz o seguinte, não morre aquele que deixou na terra a melodia do seu cântico na música dos seus versos. Né? Ele era como se dissesse, profetizou mesmo. Eu vou, mas eu fico. Não é isso, poeta? Poeta, eu quero agradecer aqui a Armaria imensamente aqui. Eu sei que isso vai contar demais aí para. Tá sempre no meu lado esquerdo do peito. E você do meu, rapaz. Faz tempo, já é os campeão. Exato, eu digo mesmo. E esse é um projeto de tantos que estão por vir aí, de vários trabalhos que a gente vai fazer junto. Vamos fazer junto, se Deus quiser. E que aqui sirva para que o pessoal conheça um pouco mais da história de Valmar. Eu sei que tem muita coisa que nem a gente conhece, que nem a gente teve acesso, mas a gente procurou fazer, no pouco tempo que a gente teve, no pouco recurso que a gente tem, mas a gente procurou fazer um conteúdo rico que faça com que aquelas pessoas que procuram conhecer alguma coisa de Valmar conheça início, meio e eternidade de Valmar. Não vou dizer o fim, porque Valmar não vai ter fim, a poesia não vai ter fim. É eterno. E a gente está junto. E muito obrigado. E que Deus abençoe vocês. E a gente vai seguir aí a estrada com um novo projeto aí. Se Deus quiser, obrigado, Flávio. Que Deus te abençoe sempre. Jesus guarde vocês e vamos embora, minha gente. O poeta Gonga Monteiro disse, feliz de cabeça erguida, no final dessa missão, eu tenho a sensação que a tarefa foi cumprida. Aliviado da vida, estou baixando a cortina, qual pobre que a vista inclina e segue em saca sanfona, vendedor que dobra a lona, depois que a feira termina. Esse projeto não teria fim nem sucesso sem a ajuda do meu amigo, do meu poeta querido do coração, Armaria,
Vasconcelos de Sertânia. Tá aqui comigo todo tempo, toda hora, correndo junto. E, poeta, obrigado demais. Vamos embora, vamos pegar poeira. E estrada, poeta. Devagarinho vá pelo cheiro das flores. Siga os amores, nunca deixe pra depois. Nem tudo é certo, como 4 é 2 e 2. Nem todo amor merece todo o coração. Se a poesia nunca lhe trouxe fermento, E o sofrimento entre o amor ganhou a vez. Nem tudo é eterno quando a gente ama. por isso, amigo, não se entregue agora. Eita, poeta valente. O mundo lhe peça perdão. Por isso não se perca, não. Os amores vão e a gente fica. Por isso não se perca, não. Os amores vão e a gente fica. Por isso não se perca, não. Os amores vão e a gente fica. Assim como tem alguém que quando perde alguém chora, também tem alguém que age quando um amor vai-se embora, na mesma simplicidade que um pingo d'água se tora. Devagarinho vá pelo cheiro das flores. Siga os amores, nunca deixe pra depois. Nem tudo é certo como 4 é 2 e 2. Nem todo amor merece todo o coração.